A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para edificar a sua vida e o seu coração. Tá bom? Você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem nas redes sociais para que essa palavra alcance outras pessoas de maneira que muitos possam ser edificados pela palavra do Senhor. Bom, a palavra do Senhor para hoje está aqui em Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler apenas dois versículos, o versículo de número 4 e o versículo 5, somente a primeira parte do versículo 5, tá bom? Antes mesmo de ler, quero comentar que este vídeo é o terceiro, onde nós comentamos aqui sobre Jeremias 18, tá bom? No primeiro vídeo eu comentei o verso 1 e 2, no segundo vídeo eu comentei o verso 3, e agora estou comentando o verso 4 e a primeira parte, ou melhor, e somente o verso 5, verso 4 e 5, tá bom? Vamos lá, está dizendo assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Bom, em primeiro lugar aqui, que nós temos, a primeira coisa que acontece aqui, né, nesse verso 4, que fica bem claro, é que o oleiro, ele trabalha com barro. O oleiro trabalha com barro. Ou seja, se não for barro, qualquer outra coisa que não é barro, vai ficar difícil. O oleiro só trabalha com barro. E por que ele trabalha com barro? Porque o barro é moldável. O barro é uma coisa que é fácil de você moldar e deixar do jeito que você quer. Então, por isso, o oleiro trabalha com barro. Porque o barro ele é moldável. Isso remete à capacidade de aprender, de crescer e evoluir. Isso quer dizer o quê? Temor. Temor é um profundo respeito e submissão a Deus. Profundo respeito e submissão a Deus. E é com isso que o oleiro trabalha, com barro, porque o barro ele é moldável. Tá? Ele é moldável. No Salmo 34, verso 11, está dizendo: ouve, meninos, né? Me escutai, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, é necessário o temor para que você seja moldável, para que você seja um barro moldável, alguém que possa ser moldado por Deus, ou seja, pela palavra de Deus. O oleiro só trabalha com barro. Tá? Ainda em Provérbios 1,7, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? E no Salmo 112,1, diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ou seja, que tem um profundo respeito e obediência ao Senhor. Tá? Então, a primeira coisa que nós vemos nesse verso 4 é que, como o vaso que o oleiro fazia de barro, né? O texto insiste em afirmar que era de barro, era com barro, é com barro que o oleiro ele trabalha, o que remete àquela capacidade de aprender com o oleiro, de crescer conforme o oleiro quer. Isso é o temor do Senhor, tá? O barro, ele também remete à humildade, tá? Barro remete à humildade, porque barro é uma coisa que você tira do solo. Barro é uma coisa que você tira do fundo do rio, tira lá de baixo, né? Então isso remete à humildade. E humildade é o quê? É aquela pessoa que reconhece as suas limitações. Ou seja, uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe das suas limitações. Então, você sabe até onde você aguenta, você sabe até onde é a sua capacidade. Então, sendo humilde, você vai dizer: com isso aqui eu posso, aqui está tranquilo para mim, mas com isso aqui eu não posso, aqui eu não consigo. Ou seja, você reconhece a sua limitação. O humilde é também alguém que expressa submissão. Tá? Submissão é um pouquinho diferente da obediência, tá? Porque a submissão vem de sub mais missão, né? Então é alguém que apoia a missão, ou seja, o oleiro tem uma
submissão. E você é submisso ao oleiro. Você é um barro, é humilde, é moldável. Você é submisso ao oleiro, ou seja, você apoia a missão do oleiro. Você tem o temor, você é de barro, e você é submisso, você apoia a missão dele. Ou seja, a vontade do oleiro é também do seu agrado. Ou seja, a vontade de Deus também te agrada. É do meu agrado a vontade de Deus. Eu quero que seja feita a vontade de Deus, assim como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade e não a nossa. E assim como ele mesmo orou no Getsêmani, né? Se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Tá? Então, submissão. O oleiro só trabalha com barro. Tá? O que remete... por quê? Porque o barro é moldável, que diz respeito ao temor que nós devemos ter. E o barro ele é retirado do fundo do rio, ele é tirado do chão, do solo. Então, remete à humildade. E humildade vem de você reconhecer as suas limitações e ser submisso, ou seja, apoiar a missão. Glória a Deus. O texto vai continuar dizendo que esse barro se estragou, né, ou se quebrou na mão do oleiro. Tá? E aí fica uma pergunta, né? É o vaso que o oleiro está fazendo aqui, é o vaso que se quebra na mão do oleiro, ou é Deus que ele está mexendo no vaso, é Deus que quebra o vaso? Bom, as duas coisas acontecem. Em Isaías, capítulo 30, verso 14, vai dizer lá que Deus quebra o vaso, né? Que o oleiro quebra o vaso, que Deus vai quebrar os vasos assim como o oleiro quebra. E então Deus ele quebra o vaso. O vaso está na mão dele, se ele quiser quebrar o vaso, ele quebra. E isso é muito importante entender, porque às vezes nós passamos situações na nossa vida e não aceitamos. Às vezes você está passando uma situação em que o oleiro quebrou você e você não quer aceitar. Nós temos que ter essa submissão e esse temor para aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, assim como Paulo teve que aceitar o espinho na carne. Tá? Nós temos que aceitar a vontade de Deus, porque diz a Bíblia, se o oleiro quiser quebrar, ele quebra o vaso, mas agora o contrário também acontece. Tá? O oleiro trabalhando ali, né, fazendo uma ilustração, o oleiro trabalhando, pode ser que o vaso escape da sua mão, ou então escorregue um pouco e nisso ele fique deformado. Ou seja, ele não está, ele saiu do plano do oleiro. O oleiro estava fazendo de um jeito, e por causa de alguma coisa, alguma interferência, aquela imagem, o formato do vaso foi modificado, ou então ele escapou e se quebrou. Nos Salmos 31, verso 12, Salmo 31, 12, o salmista está dizendo assim: eu sou como um vaso quebrado. Então nós também nos quebramos. Quando você sai da vontade de Deus, quando você sai fora do plano de Deus, quando você erra o caminho, quando você erra o alvo, ou seja, o pecado, né? Pecado significa errar o alvo. Então nós temos um alvo para seguir, que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então quando você erra o alvo, você está se quebrando na mão do oleiro. E a partir do momento que você trinca, você racha, você muda o formato que não é o que o oleiro quer nesse vaso, então o oleiro olha o vaso e diz: bom, agora que você já começou a se quebrar, deixa eu terminar de quebrar de uma vez. Então o oleiro vai e quebra tudo para começar de novo. Glória a Deus. E o mais gostoso é que o texto vai dizer, né, que o vaso, o mesmo vaso que se estragou, o oleiro fez o quê? Tornou a fazer dele outro vaso. Aleluia. E o que Jesus diz lá no Evangelho de João 6:37, se não me falha a memória, né, tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu jogo fora. Ou seja, Pedro, por exemplo, se quebrou com Jesus quando ele negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não jogou ele fora. Jesus fez dele outro vaso e perguntou para ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então fez dele outro vaso. Judas se quebrou quando traiu Jesus, mas ele mesmo quis aplicar a punição em si próprio. Ele não aguardou para ver o que Jesus faria com ele. Ele mesmo se puniu por isso, né? Um baita erro da parte dele. Mas Pedro não. Pedro ele lamentou, chorou amargamente, ele se quebrou, mas o Senhor fez dele
um outro vaso. Então é isso que o texto diz, que Deus ele reaproveita, né? Por mais que você tenha se quebrado ou que você foi quebrado pelo oleiro, o Senhor vai fazer de ti um vaso novo. O Senhor vai fazer de ti um outro vaso. Ele não vai jogar fora. Ele não vai desprezar. Quantos hoje fazem coisas erradas na presença de Deus e, assim como Judas, ficam elas mesmas se punindo e dizendo: não, eu não mereço mais, eu não posso ficar aí mais, eu não posso mais servir a Deus, eu não posso mais fazer nada na igreja, eu não posso mais ser crente, eu não sei ser crente, eu não sirvo para ser crente. Ou seja, você está igual Judas, você está se punindo a si mesmo, e não é isso. Quem julga é Deus, né? A vingança pertence a Deus, e só há um que pode perdoar pecados, que é Deus. Tá bom? Então aguarde para ver o que o oleiro vai fazer. E essa palavra vai se cumprir na sua vida. Ele vai fazer de você um outro vaso, um vaso novo. Como disse Paulo aos Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E quando ele faz um vaso novo, está dizendo o texto, conforme bem lhe pareceu, né? Segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o vaso tem que ser conforme a vontade do oleiro. Vaso tem que ser conforme a vontade do oleiro. Quando é o oleiro mesmo que faz o vaso, quando aquele vaso foi feito pelo oleiro, ele está conforme a vontade do oleiro. Tá? Então, se o oleiro quiser fazer um vaso fino em cima e largo embaixo, ele vai apertar em cima. Se ele quiser fazer um vaso largo em cima e fino embaixo, ele vai apertar embaixo. Então, cada vaso o oleiro faz do seu jeito, do jeito que ele quer. Ele tornou a fazer outro vaso, mas conforme bem lhe pareceu, e não conforme aquele vaso estava ficando. Porque esse vaso ele começa a fazer, ele vai tomando uma forma. A Bíblia diz que era um vaso já estava com forma de vaso. Olha como começa o versículo. Como o vaso, ou seja, já tinha o formato de vaso, que o oleiro fazia, mas não estava acabado. Se quebrou na mão, né, de barro, se estragou na mão, então tornou a fazer dele o quê? O mesmo vaso de antes? Um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então, vaso feito por Deus é conforme a vontade de Deus, é conforme aquilo que Deus quer. E o que tem de vaso hoje que está fora da vontade de Deus, o que tem, ou seja, não foi moldado por Deus esse tipo de vaso aí não. Esses vasos que estão fora da vontade de Deus aí, com certeza não foi moldado pelo oleiro, tá? Porque o oleiro, quando faz o vaso, ele faz conforme a sua vontade, conforme bem lhe pareceu. O que tem de pastor, de líder, né, de pessoas se consagrando a pastor, de pessoas sendo levantadas para estar à frente de um rebanho, o que tem de pessoas querendo sair por aí pregando, mas que não conhece Bíblia, não estuda a Bíblia, não se afadiga na palavra do Senhor, o que tem de pessoas hoje, querida, é por isso que está essa escassez da palavra de Deus, porque muitos têm se levantado, não entendem Bíblia, não sabem pregar e querem mesmo assim se passar por pregador, se passar por pastor, se passar por líder, abrir igreja, abrir ministério, e o final disso é que toca um monte de louvor e pede oferta, é só isso que sabe fazer, entendeu? E isso é o problema, você não pode querer assumir essas posições se você não está preparado dentro da palavra do Senhor, se você não é um vaso moldado conforme a vontade do oleiro. A Bíblia já diz, maneja bem a palavra da verdade. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios, Efésios capítulo 6, verso, se não me engano, verso 17, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então você querer sair pregando por aí, sendo que você não conhece bem a Bíblia, você só memorizou meia dúzia de versículos, conhece alguns salmos apenas, você não conhece, você não maneja bem a palavra do Senhor e ainda quer sair pregando por aí, é a mesma coisa que mandar para a guerra um soldado sem espada, um soldado desarmado, porque a Bíblia é a nossa espada, a Bíblia é a espada do Espírito. Então o vaso tem que ser conforme a vontade do oleiro. E quantas vezes Deus fala na sua palavra, medita no livro dessa lei, de dia e de noite, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Quantas vezes Jesus falou para os seus discípulos, guardem a minha palavra, se guardares as minhas palavras, permanecei no meu amor, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quantas vezes a Bíblia não é categórica nisso, na importância de guardar a palavra, na importância de manejar a palavra. Então o vaso tem que ser conforme a vontade do oleiro. Ele fez outro vaso, mas foi conforme bem lhe pareceu. Vaso que é vaso tem que estar dentro da vontade do Senhor.
E um detalhe interessantíssimo, no verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor. Agora eu quero que você preste bem atenção aqui. Nesse texto, Deus está comparando Israel com o barro. Israel com o barro. Ou seja, não posso eu fazer de vós como o oleiro fez com este barro e transformar num vaso? Então, o barro é o Israel que está fora da vontade de Deus. O vaso é o que Deus quer fazer com Israel. Então, se torna uma ilustração. O barro é o que é a quem está fora da vontade de Deus. Ou seja, ainda não foi moldado, ainda precisa passar na olaria de Deus, tá? Ainda não aprendeu com Deus, ainda não desenvolveu o temor, a humildade, ainda não foi formado por Deus, não foi moldado por Deus. Esse é o barro, está fora da vontade de Deus. Agora, o vaso é o que Deus quer fazer, é a vontade de Deus ali sendo feita. Então, dentro da casa do oleiro, Jeremias está observando que o oleiro está em casa e ele está observando que na casa do oleiro tem as duas coisas, tem vaso e tem barro. Dentro da casa do oleiro tem os dois, tem o vaso e tem o barro. Isso é interessantíssimo. Tá? Dentro da casa do oleiro tem o barro, que é aquele que ainda não foi moldado por Deus, mas também tem o vaso, que é aquele que já foi moldado por Deus. E então sempre vai ser assim, querido. Na casa do Senhor, na igreja do Senhor, sempre tem aqueles que estão chegando, que estão começando, sempre tem aqueles que ainda não foram moldados por Deus, e sempre tem aqueles também, embora poucos, que já foram moldados por Deus, que já são os vasos do Senhor. Agora, voltando aqui no texto, o povo de Israel está fora da presença de Deus, de maneira que Deus usa Jeremias para trazê-los de volta, com a profecia. Então, o que é Jeremias? Jeremias está na vontade de Deus e o povo de Israel está fora. Então, quem é o vaso, quem é o barro? O barro é o povo de Israel, o vaso é Jeremias. Dentro da casa do oleiro tem vaso e tem barro. Mas o oleiro, quando fala, olha o verso 5: então veio a mim a palavra do Senhor. Quando o oleiro fala, ele fala com vaso. Ele não fala com barro. Ele fala com vaso e usa o vaso para falar ao barro. Olha que coisa. Usa Jeremias para falar ao povo de Israel. Então, o que tem de barro hoje, dizendo assim diz o Senhor, já parou para pensar nisso? Já reparou isso? Nos dias de hoje, o que tem de barro hoje, o que tem de pregador na TV e através da internet também, mas principalmente na TV, dizendo assim diz o Senhor, mas só de você ver como ele se expressa, só de você olhar o testemunho da pessoa, você percebe que ainda é um barro, você percebe que ainda não foi moldado por Deus de verdade. Por quê? Porque você percebe a falta de temor, a falta de humildade, e o oleiro trabalha com essas coisas, ele trabalha com barro. Você percebe tudo isso. Então, quantos não tem por aí que são barro e estão aí bancando o vaso, né? Fingindo ser o vaso, né? Se posicionando como se fosse vaso, quando na verdade ainda é barro. E na palavra do Senhor nós estamos vendo, o oleiro não fala com barro, o oleiro fala com vaso. Amém? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.